Boa noite. Boa noite. Moradores da periferia de São Paulo estão preocupados com a infestação de ratos. PSDB pede CPI na Câmara Municipal para investigar ciclovias do prefeito Fernando Haddad. Por falta de vagas, veículos antigos do serviço funerário ocupam área do crematório da Vila Alpina. PMs e sem teto entram em confronto durante reintegração de posse em Guarulhos. Cartel do metrô, Supremo arquiva investigação contra José Aníbal e Rodrigo Garcia. Obama confirma a morte de americana que era refém do grupo terrorista Estado Islâmico. Moradores de Vila Itaim, na zona leste de São Paulo, estão preocupados com a infestação de ratos na região. Nesta época do ano, aumenta a quantidade de roedores e, com eles, o perigo de contrair doenças. A Associação de Moradores do bairro reclama da prefeitura. Janilton, que mora com a mulher e os filhos pequenos, diz que não consegue se livrar dos ratos que chegam a entrar na casa. Você vê 3, 4, assim, porque tem hora que dentro de um instante assim, eles entram para dentro e fica. Nem mesmo as armadilhas têm dado resultado. E foi só afastar o armário da cozinha e o rato apareceu. Ele sobe para a parede, tem que tirar a comida, guardar, porque senão eles devoram a comida dos cachorros. Na casa da Maria, eles entram pelo ralo e pelo telhado. Esses pedaços de madeira, o meu marido faz para colocar, enfiar nas frestas das telhas, para os ratos não entrar. Mas ainda assim eles empurram, jogam no chão e entram, passam para dentro de casa. Maria diz que a situação melhorou um pouco depois da chegada da Lua, uma gata adotada há 6 meses. Mas ainda aparece, de vez em quando ela aparece com um gato morto lá dentro. Na Vila Itaim, na Zona Leste, a proliferação de ratos é queixa comum entre os moradores. A gente coloca veneno de rato, aqueles rosinha, que eu compro no seu... É perigoso, mas a gente põe no cantinho onde ninguém pega, né? Põe dentro da ratoeira e pega ele. A ratoeira pega? Pega, porque ali ele entrou para comer a comida, ela bate e acabou, ele não tem outra saída, né? A leptospirose, causada por uma bactéria, é transmitida pela urina dos ratos. A chance de contrair a doença é maior com as enchentes, por causa do contato das pessoas com a lama e a água suja. A Associação de Moradores do bairro reclama da ausência da prefeitura no combate aos ratos. Já faz 6 meses, 7 meses que a gente não vê nenhuma atuação do poder público junto à população para combater esse problema aqui no nosso bairro, não. No verão, a quantidade de ratos tende a aumentar. É que a água da chuva acaba tirando os animais da toca. Ele vai procurar as condições de acesso, água, abrigo e alimento. Na empresa dessa equipe de dedetização, a procura aumentou 60% desde dezembro. São 50 chamados por dia só para o combate de roedores. E o cálculo que eles fazem é o seguinte: para cada rato que o morador consegue ver em casa, significa que outros 12 estão por perto. William percebeu os sinais da infestação durante a noite. Tinha um barulho muito estranho. E uma hora eu fui pela minha janela e vi que tinha um roedor passando ali um rato, passando ali pelo muro. A equipe identifica o foco do problema, o porão da casa cheio de entulho e madeira. O trabalho é feito com iscas envenenadas espalhadas no quintal. Evitar a presença de ratos exige cuidar da limpeza e do lixo. Descartar e fechar, deixar o lixo vedado em um ambiente fechado, com uma caçamba, nas grelhas que tiver lá fora também, fechar com malha de ferro, evitar que o acesso do roedor permita a entrada para a residência. Em nota, a Coordenação de Vigilância Sanitária do município de São Paulo informa que vai enviar uma equipe à Vila Itaim para cuidar do caso. As solicitações e denúncias devem ser feitas por meio da central de atendimento pelo telefone 156 e do saque via internet. A adutora se rompe e deixa 18 bairros sem água na zona leste de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está no local e tem as informações. Luciano?
Gabriel, toda a área deste acidente continua interditada. Segundo a CET, 10 linhas de ônibus que passam aqui pelo local tiveram seus itinerários alterados e a recomendação para o motorista é para evitar aqui a região da Vila Ema e Vila Prudente. Neste momento, técnicos da Sabesp estão no local desta cratera que se abriu, fazendo os reparos desta tubulação que se rompeu. Segundo os moradores, o rompimento foi de madrugada e muita água jorrou aqui pelo local. Para fazer este reparo, a Sabesp precisou interromper o fornecimento de água e neste momento 18 bairros da cidade estão sem água. Só aqui na Vila Ema, bem no local do acidente, 200 mil moradores estão sem água. Agora há pouco, agora no final da tarde, foi tirado aqui do local o trecho deste duto, desta tubulação que se rompeu. Os técnicos tiveram bastante trabalho porque eles descobriram uma fiação da Eletropaulo que passava por cima deste duto de água. Este duto vai ser levado para análises em laboratório para que seja investigado o que teria provocado este acidente. Bem, como nós dissemos, o trânsito na região continua interditado e o fornecimento de água, portanto, está interrompido e a previsão mais atual da Sabesp é para que o fornecimento da água seja restabelecido por volta da meia-noite, uma previsão mais otimista. Isso vai depender do ritmo aqui dos trabalhos. E o trânsito em todo o acesso está bastante complicado, não se sabe ainda o que teria provocado este rompimento, o que será apenas detectado através de uma análise mais aprofundada nos laboratórios da Sabesp. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciano. Policiais militares e grupo de sem-teto entraram em confronto durante reintegração de posse em Guarulhos, na Grande São Paulo. A ordem judicial foi expedida após o pedido do proprietário da área, que pede a retirada de cerca de 3 mil pessoas, a maioria bolivianos, argentinos e peruanos. As famílias ocuparam a área que fica perto do aeroporto de Cumbica. Os ocupantes do terreno formaram barricadas para tentar resistir à reintegração. Houve confronto e o uso de balas de borracha e gás lacrimogênio. Pelo menos 3 moradores e um policial militar ficaram feridos. Segundo o governo de São Paulo, o terreno foi invadido em abril do ano passado. Por falta de vagas, veículos antigos que faziam parte da frota do Serviço Funerário de São Paulo foram estacionados no crematório da Vila Alpina. São dezenas de veículos, carros funerários, peruas, até caminhões. Muitos estão amassados, pneus furados. Os veículos estacionados no crematório pertencem ao serviço funerário da cidade de São Paulo e estão à espera de vagas em um pátio onde em breve deve ocorrer um leilão. Todos já ficaram obsoletos e aos poucos foram sendo substituídos por uma frota terceirizada. Hoje são 45 carros de remoção de corpo de uma empresa que presta serviço para o município e outros estão em fase de licitação. O chefe de gabinete do serviço funerário explica que os carros estavam abrigados em uma antiga unidade do serviço, na Vila Maria, que teve que ser desocupada para a construção de um céu. Nós tínhamos que retirar esses carros dentro de um determinado tempo. Como não havia sido feito o leilão ainda, nós preferimos, para liberar esse espaço, deslocar esses carros ali até esse espaço do crematório, que é um espaço que não tem utilidade, para que eles rapidamente possam depois ser removidos para o pátio da prefeitura, onde vai ser feito o leilão. A área onde estão estacionados os veículos está reservada para a ampliação do crematório e, segundo o Fúvio, eles não atrapalham o movimento de usuários do local. Esses caminhões vão ficar lá por um tempo bastante curto. Basta o pátio do leilão, do local onde vai ser feito o leilão, ser liberado para nós deslocarmos esses caminhões para lá. A Polícia Civil prendeu 3 homens que tentavam explodir um caixa eletrônico no Jaçanã, zona norte da capital. Na casa de um deles foram apreendidas 2 bananas de dinamite. Os 3 foram presos em flagrante. Um alerta sobre a ação da quadrilha chegou à polícia por meio de um dispositivo de segurança instalado no banco. E a equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou no local antes do explosivo ser detonado. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Somar aí, considerando as penas máximas aí de cada um desses crimes, né, de forma cumulativa, aí dá mais de 20 anos de prisão.
Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, vai permanecer em liberdade. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram hoje manter a decisão do relator ministro Teori Zavascki, que soltou o ex-diretor em dezembro. Renato Duque é suspeito de receber propina de contratos superfaturados da Petrobras e foi preso em novembro de 2014 na Operação Lava Jato. Os ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes concordaram com o relator, sustentando que a prisão é preventiva, é uma medida excepcional e que não se justifica no caso de Duque. Ele está sem o passaporte e não pode deixar o Brasil. Fundos de pensão dos Estados Unidos processam a Petrobras por fraude. As perdas, segundo o procurador-geral do estado de Ohio, passam de 50 milhões de dólares. Mike DeWine entrou com uma ação contra a Petrobras por conta das denúncias de propina e corrupção generalizada. O processo é em nome dos fundos de pensão de Ohio, em conjunto com fundos dos estados de Idaho e Havaí, e foi feito junto à Corte do Distrito Sul de Nova York. Em comunicado em sua página na internet, o procurador afirma que as alegações contra a Petrobras são tão escandalosas que não há escolha senão agir em nome dos servidores e aposentados de Ohio. Os fundos de pensão do estado teriam perdido mais de 50 milhões de dólares por causa das supostas fraudes e com as perdas de valor de mercado da companhia. Desde o início de dezembro, diversos escritórios de advocacia e grupos de investidores individuais também entraram na justiça americana contra a Petrobras, acusando a companhia de divulgar informações falsas, omitir fatos adversos sobre seus negócios e operações e perspectivas, violando a lei americana de valores mobiliários. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você deve ter lido, eu li nos jornais, que Dilma vai fazer um pronunciamento à nação, anunciando um pacote de medidas contra a corrupção. Li também nos jornais que o Cacai, o advogado do ex-presidente do PT, partido pela qual a Dilma foi reeleita, vai pedir a extinção da pena dele lá do Mensalão por corrupção e formação de quadrilha, baseado num decreto que a Dilma assinou em dezembro, concedendo um indulto de Natal que vai beneficiar. Não tem um pouco de contradição nisso aí? Bom, eu acho que medida contra a corrupção, lei nova contra a corrupção, não adianta nada. O que a Dilma tem que fazer é, por exemplo, chamar o seu ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, e dizer para ele parar de agir como se fosse advogado do PT e dela mesma, e não o ministro da Justiça, dizendo que ela não tem nada a ver com peixe, que toda a corrupção começou no governo Fernando Henrique, até porque no estado de São Paulo hoje tem uma denúncia feita por um ex-gerente jurídico da Petrobras, dizendo que Renato Duque, esse que o Supremo Tribunal Federal acaba de manter solto, é que mexeu nas normas previstas no manual da Petrobras para poder afinar o cartel das empreiteiras. Faz sentido, não é verdade? Afinal de contas, todo dia aparece uma denúncia de que levou alguns milhões. O Fernando Henrique foi presidente há 12 anos e o nosso querido José Eduardo Cardoso continua dizendo que tudo começou no governo dele. Daqui a pouco vai culpar o Zé Bonifácio de Andrade Silva, qualquer coisa similar. Pois é, a Dilma acaba de nomear Aldemir Bendini, que era presidente do Banco do Brasil, para a presidência da Petrobras. E nós sabemos que Aldemir Bendini se aposentou graças a uma medida que ele mesmo adotou no banco, para ganhar R$62 mil por mês. Você conhece algum aposentado que ganha isso? E você acha que com uma nomeação como essa e uma aposentadoria como essa do presidente da Petrobras, a Dilma tem alguma autoridade para propor um pacote contra a corrupção? Seria melhor ela cuidar dessas coisinhas, não é verdade? Depois, pode ser até que melhore a popularidade dela, mas não, a coisa está ruim, né? Então, eu volto aqui quinta-feira, direto ao assunto, em tela.
O Supremo Tribunal Federal arquivou hoje a investigação sobre o suposto envolvimento de políticos de São Paulo com um cartel no sistema metroferroviário. O ministro Luiz Fux deu o voto decisivo pelo arquivamento. Ele considerou que não havia justa causa para o prosseguimento das investigações. A medida livra de suspeitas o suplente de senador José Aníbal, do PSDB, e o deputado Rodrigo Garcia, do DEM. No governo Geraldo Alckmin, eles ocuparam, respectivamente, as secretarias de Energia e Desenvolvimento Econômico. A investigação foi aberta a partir de acusação feita pelo ex-diretor da divisão de transporte da multinacional alemã Siemens, Everton Heinheimer. Em nota, José Aníbal disse que recebeu com naturalidade a notícia do arquivamento da investigação pelo STF. Segundo ele, a denúncia foi ancorada em citações de um documento falso, que jamais teve qualquer sustentação factual. Afirmou que move processo contra o deputado estadual petista Simão Pedro, atual secretário de Serviços do prefeito Fernando Haddad, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e Everton Heinheimer, ex-diretor da Siemens. A defesa de Rodrigo Garcia também comemorou a decisão, dizendo que ele nunca integrou o suposto cartel. Ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, pede ao Supremo Tribunal Federal a extinção de sua pena no processo do Mensalão. O pedido foi feito pela defesa de Genuíno com base no indulto de Natal assinado pela presidente Dilma Rousseff em dezembro passado. O benefício é concedido pelo chefe do executivo, que usa o indulto para extinguir penas de criminosos condenados a períodos curtos de prisão, que tenham bom comportamento e não sejam reincidentes. Atualmente, Genuíno cumpre em regime aberto a pena de 4 anos e 8 meses. Vai caber ao relator da ação no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, decidir sobre o caso. Os uniformes surgiram para diferenciar os soldados durante as batalhas. Aos poucos, eles foram adaptados também para outras profissões, para as escolas e até para o mundo da moda. E as novidades que aparecem a cada ano neste setor faz com que as organizações se mantenham atualizadas. O uniforme, ele é para identificar realmente uma pessoa, seja ela na guerra, seja ela na sua profissão, seja ela na escola. Na década de 30, o uniforme de gala de um oficial da Força Pública era assim. Nos ombros, as dragonas eram feitas com fios de ouro. Foi com uma farda como esta e com um capacete de aço que a tropa paulista lutou na Revolução Constitucionalista de 32. Na década de 70 até o fim dos anos 80, este era o uniforme da PM, um tom chamado cinza pardo, num tecido mais fino. Em 88, a PM passou a usar o cinza bandeirante, mas a camisa não era muito resistente. Um ano e pouco atrás, houve um estudo e o tecido foi mudado. Foi adotado um tecido que é conhecido como ripstop, pela sua resistência. Na cabeça, o capacete foi trocado pelo boné e hoje por esse outro cap, que tem faixa xadrez, símbolo internacional da polícia. Com o símbolo internacional de polícia, qualquer turista, qualquer pessoa do mundo sabe que aquele é um policial militar. Observando os diferentes uniformes da Polícia Militar, o que a gente pode concluir é que as mudanças ocorreram mais em relação ao material, as cores e os tecidos, porque basicamente eles são semelhantes. Tem bolsos na frente, tem essas platinas aqui no ombro, entre outros detalhes. Mas alguns uniformes que a gente vê por aí evoluíram de acordo com a moda de cada época. O estilista, talvez ele tenha por conhecer melhor a proporção de corpo, como que o corpo se movimenta, que tipo de tecido que funciona, que tipo de costura que funciona. Talvez eles começaram a ser mais acionados para que determinada roupa durasse mais. Os uniformes do metrô de São Paulo não são feitos por estilistas famosos, mas por um departamento que estuda e pensa nas vestimentas. Quando começaram as operações do metrô em 1974, este era o uniforme bem de acordo com a moda, né? Exatamente. Esse é o resultado, do uniforme, da pesquisa que foi feita com os usuários e funcionários, que indicavam que o uniforme tinha que ter
uma visão moderna e futura. E as cores também deveriam ser joviais e alegres. Realmente é ímpar para mim estar usando. Eu conheci isso como usuário somente, né? Para mim está sendo até uma emoção. O segundo uniforme do metrô foi bem mais formal. Camisa verde claro e calça social cinza. Camisa de algodão, dava um pouco mais de conforto para a utilização do uniforme. E desde 2008, eles são assim. Tem uma preocupação muito grande com a segurança do empregado, que são fitas refletivas. Na hora que ele precisar entrar na área de túnel, ele fica bastante visível para que o usuário nos visse, para que pudesse ajudá-lo em qualquer atividade que ele precisasse. O governo do estado encontrou uma nova reserva de água abaixo do nível de captação do Cantareira, o que pode representar uma quarta cota do chamado volume morto. O sistema registrou aumento do nível pelo 5º dia consecutivo. O tamanho desse possível novo volume morto ainda não foi calculado pelo governo paulista, mas é estimado em cerca de 40 bilhões de litros, a mesma quantidade da terceira cota, e poderá ser utilizado no período de seca entre maio e setembro deste ano. Apesar da descoberta, ainda será avaliado se a nova reserva de água é explorável. Caso o quarto volume morto seja aproveitado, representaria um adicional de cerca de 5 pontos percentuais no total do sistema, ou 1 mês e meio a mais de abastecimento de água. Com a maior chuva do mês, o sistema Cantareira, que supre mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, subiu 0,2 ponto percentual em relação a ontem e opera nesta terça-feira com 6,1% de sua capacidade. É a 5ª alta seguida. O sistema Rio Grande se manteve estável e os demais sistemas que abastecem a região metropolitana registraram aumento no volume armazenado. Mais um dia abafado em todo o estado de São Paulo e com o calor e a alta umidade do ar fica formada a combinação perfeita para os temporais de verão, rápidos, fortes e localizados. Para os próximos dias não há mudança não, viu? São temperaturas altas e elevadas. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã no Brasil e aqui no estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os gaúchos terão uma quarta-feira de chuva a qualquer hora. Isso por causa de uma frente fria que começa a avançar pela região sul e deve chegar aqui em São Paulo no final da semana. Para amanhã ainda fica mantida a previsão de calor, sol entre nuvens e chuvas de moderada a forte intensidade, tanto no norte quanto no centro-oeste, sudeste e nos estados de Santa Catarina e Paraná. A máxima vai ultrapassar a marca dos 30 graus em todas as capitais do país e chega a fazer até 33 graus em Campo Grande, 34 em Cuiabá e em Vitória e 35 graus no Rio de Janeiro. Os paulistas também terão uma quarta-feira de muito calor. Em todo o estado, incluindo a região do Cantareira, o sol vai aparecer entre nuvens pela manhã e a partir da tarde começa a chover. As pancadas não devem durar muito, serão rápidas e localizadas, porém podem vir fortes e acompanhadas de raios e ventania. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Na região de Taubaté, o dia já começa quente com 21 graus e à tarde a máxima vai aos 32. Em Ubatuba, no litoral, as temperaturas vão ficar na casa dos 31 graus e a chuva também vem a partir da tarde. E aqui na Grande São Paulo, teremos mais um dia de calorão com termômetros na casa dos 33 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Taxa de desemprego recua no 4º trimestre de 2014 e fica em 6,5%. Segundo o IBGE, a média de desemprego em todo o país fechou o ano passado em 6,8%, pouco abaixo dos 7,1% registrado em 2013. E o dólar fechou em alta nesta terça-feira, refletindo o estresse do mercado com a possibilidade da Grécia deixar a zona do euro com a desaceleração econômica da China e o cenário interno brasileiro. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 2,83. Esse é o maior valor de fechamento desde 2004, quando no dia 1º de novembro a moeda fechou cotada a R$ 2,85. Presidente Barack Obama confirma a morte da refém americana que estava em poder do Estado Islâmico.
Keila Jean Miller tinha 26 anos e trabalhava com os Médicos Sem Fronteiras em Alepo, na Síria, quando foi sequestrada pelo Estado Islâmico em agosto de 2013. Segundo fontes ligadas à família, os terroristas chegaram a pedir um resgate de quase 7 milhões de dólares, que deveria ter sido pago até agosto do ano passado. Não há informações do que ocorreu depois deste prazo. Os jihadistas atribuíram a morte dela a um ataque de drones realizado pela Jordânia na semana passada, mas não há provas de que ela tenha sido morta no bombardeio. O presidente Barack Obama prometeu que os Estados Unidos vão achar e trazer justiça aos terroristas responsáveis. A família de Keila disse em nota que está devastada e liberou uma cópia da carta que ela escreveu no cativeiro no ano passado. Em entrevista à emissora britânica BBC, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, declarou que vem sendo informado sobre os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria. Assad disse que não tem diálogo com os Estados Unidos e que as informações chegam através de terceiros, como o Iraque. O ex-diretor gerente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, declara que não sabia que as mulheres que participavam de orgias com ele e amigos eram prostitutas. Feministas de topless protestam na chegada de Strauss-Kahn ao tribunal. 3 ativistas do grupo FEME atacaram o carro que levava Dominique Strauss-Kahn ao tribunal da cidade de Lille. Elas xingavam o ex-diretor do FMI e tentavam subir no veículo. Strauss-Kahn, de 65 anos, está sendo julgado com mais 13 pessoas acusado de agenciar prostitutas em orgias entre 2008 e 2011. No depoimento de hoje, ele negou ter cometido crimes. Disse que as festas não eram habituais e que não sabia que as mulheres eram prostitutas. Ele pode ser condenado até 10 anos de prisão, além de multa de 1,5 milhão de euros. Em maio de 2011, Strauss-Kahn foi indiciado por agressão sexual e tentativa de estupro contra uma camareira em Nova York. As acusações foram retiradas depois de um acordo com a vítima. O ex-diretor do FMI era favorito para as eleições presidenciais francesas de 2012, mas desistiu de concorrer após o escândalo de Nova York. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Eu vou falar hoje de escravas sexuais. Surgiu no Japão uma polêmica sobre a necessidade de falar sobre o sequestro de mulheres forçadas a fazer sexo com soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Foram 200 mil mulheres, sobretudo coreanas, com idade de 14 a 20 anos. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe está pressionando para que esse episódio não seja citado na comemoração dos 70 anos do fim da guerra. O governo de Abe está pressionando uma editora americana para que ela elimine os parágrafos de um livro de história que abordam essa aberração. Também pressiona a rede pública de TV japonesa, a NHK, para que feche o bico sobre o assunto. O governo japonês comete uma imperdoável leviandade. A história é feita por episódios heróicos e vergonhosos. Os japoneses também escravizaram mulheres chinesas na Manchúria, que o Japão invadiu em 1931. Não adianta dizer que o Japão é um coitadinho, porque perdeu na guerra 2 milhões de militares e 300 mil civis, ou que levou 2 bombas atômicas em 1945 antes de se render para os americanos. Isso não o perdoa. A escravidão sexual é um episódio muito feio na história. As novas gerações precisam conhecer o que é menos dignificante. O jornal Washington Post disse hoje que um grupo de historiadores americanos já reclamou contra a tentativa de censura do atual governo japonês. Na Coreia do Sul, organizaram manifestações diante da Embaixada do Japão. A escravidão de mulheres foi praticada também pela Alemanha. Algo como 34 mil mulheres foram escravizadas na Europa pelos nazistas. E agora, nos dias de hoje, 2 grupos radicais islâmicos praticam a escravidão sexual. O Boko Haram, na Nigéria, e o Estado Islâmico no Iraque. Precisamos nos indignar com o passado e com o presente. A guerra tem muita safadeza, tem crimes contra direitos fundamentais, e um deles é a inviolabilidade do corpo do ser humano. É assim que o mundo gira. Boa noite.
Polícia Federal desarticula quadrilha que promovia imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A operação foi realizada em 5 estados: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rondônia. 54 mandados judiciais foram expedidos. De acordo com a Polícia Federal, o grupo conduziu 150 imigrantes para os Estados Unidos e movimentou quase 3,5 milhões de reais. Os integrantes da organização criminosa conseguiam vistos utilizando documentos falsos. Caso esse esquema não desse certo, os coiotes atravessavam os imigrantes por carro ou a pé pela fronteira mexicana. 15 e 30 mil, dependendo, porque isso incluía passagens, dependendo do local em que haveria o deslocamento e também se ele havia conseguido o visto ou não. Se ele tinha conseguido visto, era um valor. Se ele não tinha conseguido visto, era um outro valor, porque não havendo visto, entra a figura do coiote, que eram pessoas que recepcionavam esses brasileiros no México e encontravam uma maneira, por meio da fronteira, de promover o ingresso deles fraudulento nos Estados Unidos. A investigação começou após a Embaixada dos Estados Unidos detectar uma alta incidência de vistos concedidos para militares, o que indicava fraude. Pelo menos 29 imigrantes morrem de frio na tentativa de chegar à Itália pelo mar. As vítimas eram todos homens jovens da África. Eles faziam parte de um grupo de mais de 100 pessoas que haviam sido resgatadas pela guarda costeira italiana. O bote em que viajavam estava à deriva, perto da Líbia. Os imigrantes foram resgatados por 2 barcos de patrulha e levados para Lampedusa, na Itália. Não havia espaço para tantas pessoas e muitos ficaram 18 horas no deck, com temperatura abaixo de 0 e ondas de 8 metros. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A AIDS foi descoberta há mais de 30 anos. Avanços no tratamento e prevenção são inegáveis, mas a AIDS não tem cura até hoje e cresce o número de jovens brasileiros infectados pelo HIV. Entrevisto a doutora Maria Clara Giana, que é diretora do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS do Estado de São Paulo. Doutora Maria Clara, obrigada por estar conosco. E esse número que foi divulgado de um crescimento tão expressivo de jovens contaminados pelo HIV, depois de tantos esforços para informação e prevenção, o que é que explica? Olha, explica fundamentalmente a questão do aumento do número de casos entre jovens e jovens gays, Maria Lídia. É uma situação bastante preocupante para a gente. A AIDS cresce entre a juventude, entre os jovens, mas é muito importante o crescimento entre os jovens e os jovens gays. Aí está havendo uma distinção. Né? Porque certamente ficou a impressão, pela maneira como foi divulgado por essa pesquisa, que é genérico o crescimento da AIDS entre jovens. Agora eu estou vendo que você faz uma distinção entre jovens, mas destaca entre jovens gays. É mais entre jovens gays? É mais entre jovens gays, Maria Lídia. É mais entre jovens gays. E é importante que a gente fale isso, porque esses jovens, eles precisam estabelecer medidas de prevenção. Eles precisam usar a camisinha. Os jovens, em geral, todos os jovens precisam usar a camisinha. Nós estamos aí no carnaval. Não podemos falar só de AIDS em carnaval, não é verdade? Temos que falar durante todo o ano. Mas é importante eu te dizer, neste momento, que a AIDS cresce entre jovens gays. E você que é jovem, você precisa usar a camisinha nas suas relações sexuais. Você que é uma pessoa de mais idade, também precisa usar a camisinha nas relações sexuais. Então, a nossa estratégia de prevenção hoje é camisinha e teste. As pessoas precisam realizar o teste HIV. Está mais fácil, né? Está muito mais fácil. Hoje a gente tem os testes disponíveis no nosso país e no nosso estado em vários serviços de saúde. Quer dizer, não precisa ser pedido por um médico? Não precisa. Nós temos serviços públicos que realizam os testes. Em vários locais, os testes são testes rápidos, em que você tem um diagnóstico no mesmo dia.
às vezes os testes rápidos com polpa digital, os testes de fluido oral. Quer dizer, aquela picadinha de sangue? Aquela picadinha de sangue, Sim. que é muito simples. Então, procure o serviço de saúde. E o teste não tem oral? O teste de fluido oral, que está também disponível. A gente está avançando na questão do diagnóstico. Bom, muita gente tem medo, né, de encarar a realidade. Eu já ouvi gente que fala assim para mim, o meu passado me condena, eu que não vou. Olha, tem gente que tem medo e tem gente que não sabe que o teste está disponível. Acho que são as duas coisas. Quer dizer, bobagem o medo, bobagem, né? Se tiver medo. que enfrentar, quanto mais cedo? Quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo a gente tratar, mais fácil vai ser o tratamento. Hoje nós temos pessoas que estão conosco nos serviços de saúde há mais de 20 anos. Quer dizer, não se morre mais de AIDS como morria antes. Não se morre como morria antes, mas se morre sim. No estado de São Paulo, são 8 óbitos todos os dias em decorrência da AIDS. No nosso país, é muito alto. É muito alto. E por que se morre? Porque as pessoas não buscam o teste, porque as pessoas não procuram realizar o teste no momento ideal. E um diagnóstico já é feito num pronto-socorro, um jovem numa UTI. Maria Lídia, depois de 30 anos, a gente se deparar com uma situação como esta é muito grave. Agora, doutora Maria Clara, a AIDS se tornou uma doença crônica, que com o chamado coquetel, com o tratamento, a pessoa pode, né, fazer o controle da doença e ter uma vida normal, ou muito próxima do normal. Muito próxima, mas próxima do normal, mas não é normal. Nunca normal. Não Sabe é normal. por quê? Porque existe muito preconceito. Toda pessoa que vive com HIV. As portas se fecham? Muitas portas se fecham. Conviver com a doença não é simples, não. Então, não é uma doença crônica qualquer. Porque os medicamentos antirretrovirais que estão disponíveis e que todos têm que tomar, inegavelmente, todas as pessoas que são portadoras do HIV precisam ter acesso e no nosso país tem. Mas tomar os medicamentos... Maria Lídia, tomar antibióticos por 7 dias já é difícil. Imagina tomar medicamento para o resto da sua vida. Não é simples. É uma doença crônica, mas é uma doença que tende a administração é difícil. É difícil, Maria Lídia. As pessoas tomam medicamentos pelo resto das suas vidas. Então, nós estamos falando de uma doença que ainda é muito grave, com a qual a gente tem que trabalhar com estratégias de prevenção. Não dá para viver com qualidade de vida, mesmo com todos os recursos atuais? Dá para viver com muito mais qualidade de vida. Mais qualidade. Muito mais qualidade de vida, mas eu que convivo com AIDS todos os dias, com as pessoas que vivem com HIV todos os dias, as pessoas me pedem, inclusive, para que eu fale isso. Clara, nunca diga que é uma doença normal, que é uma doença igual a todas as outras, porque ela não é. Agora, uma outra coisa. Antes se falava muito em grupo de risco e houve uma insistência por parte de vocês que trabalham com o tratamento, com a prevenção da AIDS, para não falar nisso. O que existe é uma população mais vulnerável do que pessoas mais vulneráveis do que outras. E a vulnerabilidade... Isso não quer dizer grupo de risco. Não quer dizer. E a vulnerabilidade, ela está muito vinculada a você não usar a camisinha nas relações sexuais. Você não poder exercer a sua... Qualquer relação sexual ou especificamente sexo anal ou sexo oral? Inegavelmente, sexo anal, ele é muito mais... a camisinha ela tem que ser usada em todas as relações sexuais. Mas no sexo anal você pode ter sangramentos, microlacerações que podem propiciar com mais facilidade... O risco é maior. O risco. Mas veja, não existe grupo de risco. O número de mulheres é muito importante ainda. Aqui no estado de São Paulo, a gente está reduzindo o número de mulheres portadoras a cada ano. Estamos reduzindo o número de mulheres portadoras, está crescendo o número de homens. Então, não temos grupo de risco. Nós temos pessoas mais vulneráveis, mulheres mais vulneráveis, mulheres que não exigem o uso da camisinha nas relações sexuais, mulheres que são submetidas a relações complicadas, vamos colocar assim, mulheres que não sabem que a gente tem a camisinha feminina também sendo distribuída nos serviços de saúde. Então, é fácil o acesso, conseguir a camisinha no serviço de saúde? É fácil. Qualquer tipo de camisinha? Principalmente a camisinha masculina. A camisinha feminina ela é mais cara, ela é mais, o acesso é mais restrito. Mas nos serviços de saúde hoje, principalmente em São Paulo... Chegou lá, entrou na fila, vim buscar, pega. Nem fila, porque nós temos displays locais onde a pessoa vai retirar o número de preservativos que ela quer retirar.
Então, nos serviços de saúde, o acesso aos preservativos hoje é muito maior. E as escolas estão falando claramente, abertamente, no ensino médio, para meninada de 13, 14 anos para cima? Esse é um problema. Chega lá e fala, ó, se for transar, tem que usar a camisinha. Os pais aceitam, os professores conseguem? Eu acho que os pais aceitam. A gente tem experiências ótimas com os pais, mas a gente tem que trabalhar muito mais no ambiente escolar, Maria Lídia. Ainda é uma fragilidade nossa. Nós temos várias fragilidades. Acho que no país, no estado de São Paulo, a gente avançou muito na resposta, mas a gente tem fragilidades. Você apontou com muita sapiência uma delas. A fragilidade da discussão no ambiente escolar. Quer dizer, um treinamento mais específico para o professor. E não só o treinamento dos professores, mas a possibilidade de que a gente tenha no ambiente escolar, sem dúvida nenhuma, que essa discussão ela entre. Fazendo parte do currículo, né? Para uma forma de vida, incorporar como um valor, uma necessidade, um comportamento. Exatamente. Então é melhor não ter só campanha no carnaval, né? O ano inteiro mesmo. É o ano inteiro mesmo. E nos municípios aqui no estado de São Paulo, esse trabalho acontece durante todo o ano, né? Eu tenho que reconhecer um esforço enorme dos municípios paulistas, das ONGs aqui do estado de São Paulo, no sentido de diminuição de preconceito, de acesso à estratégia de prevenção, de como que essa doença ainda é muito grave. Nós não vivemos o que vivemos nos anos 80, do que vivemos nos anos 90, mas ainda é muito grave. E eu agradeço muito por seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu agradeço, Maria Lídia. Obrigada. Gabriel. Muita música, atividade física e até oficina de bicicletas. Esse foi o cenário da Rua de Lazer, evento promovido pela ONG Gol de Letra na zona norte de São Paulo. Confira na videoreportagem de Renata Falzoni e Silvia Balan. O som da caixa traz a alegria do carnaval às ruas da Vila Albertina, zona norte de São Paulo. Da Escola de Samba União da Vila Albertina, prestigiando a Rua de Lazer. Uma das atividades da Fundação Gol de Letra, entidade que há 17 anos atende crianças em situação de risco social, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Presente, um dos fundadores da fundação, o ex-jogador de futebol, Raí. Uma nova cultura, né, no país, de se apropriar dos espaços públicos, né, participando, melhorando, reivindicando. Na véspera de seus 50 anos, o craque dá baile com a bola nas mãos e nos pés. O sol colaborou. Cerca de 250 crianças participaram das atividades de rua. E faz parte das atividades da Fundação Gol de Letra a manutenção de bicicletas da comunidade. Essa é uma atividade que o Gol de Letra já vem desenvolvendo há algum tempo, né? Que é na Rua de Lazer. É uma oficina de mecânica de bicicletas para a comunidade, né? Onde as pessoas, os mecânicos que têm já um conhecimento técnico mais avançado, vêm fazer o seu trabalho social para com a comunidade daqui da cidade de São Paulo. Uma ação que a gente considera fantástica. Hoje tivemos cerca de 60 atendimentos aqui, então a molecada fica bem feliz e está tendo uma cultura muito legal aqui de cuidar da bicicleta, consertá-la, utilizar no dia a dia para ir para a escola, para ir trabalhar. O que mais quebra nessas suas bicicletas? Tá com freio, pedal de plástico e manete de plástico detona, ficam todos detonados, porque pelas brincadeiras dele, pelas coisas que eles fazem na rua, não aguenta, o plástico não aguenta. A evolução é com a própria criançada. É a própria criançada que quando chega aqui, eles já esperam a galera do Ciclo BR, do Gol de Letra, que vai mexer na bike, e eles já aprenderam bastante, então eles chegam com experiência. Para mim, bicicleta é vida, alegria, é o que eu mais gosto.
A oposição na Câmara Municipal de São Paulo protocolou um pedido de CPI para investigar as ciclovias criadas na gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. O requerimento foi feito pelo líder do PSDB, vereador André Matarazzo. Já foram recolhidas 23 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. Matarazzo diz que a ideia é esclarecer os métodos de contratação, os gastos das ciclovias e as condições das rotas. O Tribunal de Contas do município já apontou uma série de irregularidades na construção das ciclovias, entre elas a falta de projeto básico de justificativa para as quantias estimadas nas obras e de detalhamento do objeto dos contratos. Para o presidente do PT municipal, vereador Paulo Fiorilo, a medida é precipitada. Segundo ele, o debate sobre a qualidade e o custo das ciclovias tem de ser feito, mas há comissões fixas na Câmara para isso. A seguir, as notícias do esporte. E a neve castiga mais uma vez os Estados Unidos. 3 estados são atingidos e, em alguns lugares, a neve acumulada chega a 2 metros de altura. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians treinou hoje na Colômbia para o jogo decisivo contra o Once Caldas. Celso Cardoso. Estela, e para chegar lá, no local do jogo programado para amanhã, foi uma maratona incrível. O jogo que acontece às 10 da noite, horário de Brasília, em Manizales, na Colômbia. A vantagem do Corinthians é muito grande. Só perde a vaga se for goleado por 5 gols de diferença. Mesmo assim, a partida é tratada pelos corintianos como uma final de campeonato. O Corinthians chegou ontem em Manizales depois de 15 horas de viagem. A maratona corintiana começou em São Paulo, de onde o time foi até Bogotá de avião. Da capital colombiana até Pereira, o timão esperou por uma conexão que atrasou 2 horas e meia. Depois do avião, foi a vez dos comandados de Tite seguirem de ônibus por 50 quilômetros de serra até Manizales. Recém-integrado à equipe, o atacante Malcom espera conseguir uma vaga entre os titulares, já que Paulo Guerreiro foi expulso no primeiro jogo. Pô, não sei, vamos treinar para ver o que vai acontecer, mas se ele colocar, vou dar o meu máximo e dar muitas alegrias para o nosso corintiano. A goleada de 4-0 contra o Once Caldas no duelo de ida em Itaquera foi comemorada pelos torcedores. Mas os jogadores querem evitar o clima de já ganhou. Isso é uma coisa que o Tite trabalha bastante. A parte psicológica, que ele trabalha bem, então a gente tem que procurar fazer a mesma coisa que a gente fez no jogo dentro de casa, jogar sério, para não chegar aqui e ser surpreendido. Logo depois da chegada a Manizales, os jogadores corintianos fizeram uma atividade leve no centro de treinamento da Polícia Militar local. O timão pode perder até por 3 gols de diferença, que garante a classificação para a fase de grupos da competição. O Corinthians tem uma bela vantagem, mas tem que manter os pés no chão, né, Celso? Para não deixar tudo a perder. A gente viu na matéria que pode perder por 3 gols de diferença. Isso porque se o Once Caldas fizer 4-0, ainda assim esse resultado leva a decisão para os pênaltis. E se o Corinthians fizer 1 gol, o Once Caldas tem que fazer 6 para eliminar. Quer dizer, praticamente impossível. Pode programar, agendar. Quarta-feira de cinzas teremos Corinthians e São Paulo pela Libertadores América. Praticamente impossível o Corinthians ser eliminado da Libertadores nesse jogo lá em Manizales. É um time muito bem montado, é um começo de temporada fantástico. O Tite trabalhou essa equipe muito bem e vai dar o que falar nesse ano. Pode escrever. E o Palmeiras inscreveu hoje mais 7 jogadores para o Campeonato Paulista. A má notícia ficou por conta da ausência de Cleiton Xavier. O meia anunciado na última sexta-feira ainda não tem certificado de transferência internacional, documento necessário para que ele seja inscrito no BID, condição que o Palmeiras já conhecia quando acertou com o atleta. Ele agora só pode ser inscrito a partir das quartas de final, caso, obviamente, o time avance. Foram inscritos a revelação Gabriel Jesus, o goleiro Aranha, o lateral João Pedro, os zagueiros Natan e Vitor Ramos e os meias Arouca e Valdívia. Palmeiras que deve ter mudanças significativas para os próximos jogos. Depois de 19 contratações, o Verdão está em fase de reconstrução. Para o jogo contra o Rio Claro, o Oswaldo de Oliveira vai mudar meio time. O treinador fez um treino de posicionamento com a equipe que deve ser escalada na partida desta quarta-feira.
A atividade, no entanto, não pôde ser registrada pelos cinegrafistas. Foram 5 mudanças ao todo. Alan Patrick foi escalado na armação, com Robinho sendo recuado para volante no lugar de Amaral. Nas pontas saíram Maicon Leite e Alione, que deram lugar a Dudu e Rafael Marques. Cristaldo assumiu a posição de centroavante na vaga de Leandro Pereira. Na defesa, Tóbio ficou na academia fazendo reforço muscular e Jackson foi escalado como titular. Mesmo sacado da equipe, Leandro Pereira foi escalado pela assessoria de imprensa para a entrevista coletiva e encarou com naturalidade os jornalistas. Eu procuro agir natural, eu jogando, eu no banco, eu não sendo relacionado. Isso para mim é normal, o futebol é normal. Até porque, como eu falei, se fosse para eu ser titular, estaria no meu contrato lá, titular vitalício do Palmeiras. As mudanças no setor ofensivo certamente têm a ver com a dificuldade encontrada para superar as defesas de Ponte Preta e Corinthians nas 2 partidas em que o Palmeiras saiu derrotado. O Oswaldo ainda está tentando encaixar uma equipe. Ele está tentando achar uma forma de jogar que ele acha necessário e que ele se identifica. E que a equipe se identifique também nessa forma de jogar. Enquanto isso, o palmeirense anseia por ver logo o time conseguir uma boa sequência de resultados. 5 torcedores foram punidos por conta da confusão nos arredores do Allianz Parque no último domingo. Torcedores detidos durante confronto com a Polícia Militar estão impedidos de ver jogos do Palmeiras por 3 anos. O Juizado Especial Criminal, que atua durante as partidas de futebol, foi quem puniu os 5 torcedores. Em dias em que o Palmeiras for entrar em campo, eles terão que se apresentar à Polícia Militar ou prestar serviços comunitários no horário dos jogos. A pena de 3 anos longe dos estádios é a pena máxima prevista no Estatuto do Torcedor. Os nomes deles não foram divulgados. O comportamento das 2 torcidas antes, durante e depois da realização do clássico ainda será investigado pelo Ministério Público, que cogita processar Palmeiras, Corinthians e a Federação Paulista de Futebol pelos incidentes do domingo. E conselheiros do Palmeiras também querem uma investigação sobre a ação da polícia, que eles consideram truculenta. Segundo o exame feito por Anderson Silva, apresenta resultado negativo para doping. O resultado foi divulgado nesta terça-feira. O exame foi feito há 2 semanas antes da luta contra o americano Nick Diaz. O resultado do exame realizado no dia 19 de janeiro deu negativo para substâncias ilegais. A informação foi divulgada pelo site MMA Fighting. 10 dias antes, no dia 9, o peso médio teve 2 substâncias anabolizantes detectadas. Outro exame feito após a luta ainda não teve o resultado divulgado. Anderson Silva jura inocência no caso e ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Bom lembrar que não saiu o resultado da contraprova daquele exame. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Até amanhã. Obrigado. E é com você, Gabriel. Mais uma tempestade de neve castiga o nordeste dos Estados Unidos. Os estados de Connecticut, Nova York e Massachusetts são os mais atingidos. Escolas e repartições públicas estão fechadas. Quase 3.000 voos domésticos e internacionais foram cancelados. Boston é uma das cidades mais afetadas. Os moradores estão surpresos com a intensidade da nevasca. Motoristas que desrespeitam a proibição de estacionar nas ruas são multados e têm os carros guinchados. A neve acumulada chega a 2 metros de altura e é preciso abrir espaço para os veículos de remoção. A previsão é de mais neve até o final da semana. Os combates na Ucrânia se intensificam na véspera de uma nova rodada de negociações. Foguetes atingiram o principal quartel do governo em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. Pelo menos 7 pessoas morreram. Residências também foram atingidas. Os rebeldes separatistas negam ter disparado contra a cidade. O Ocidente acusa a Rússia de apoiar o avanço dos separatistas. Moscou nega envolvimento. O presidente russo Vladimir Putin está no Egito em visita de estado de 2 dias. Amanhã, os líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha devem se reunir em Minsk, a capital de Belarus, para negociar um cessar-fogo no leste da Ucrânia. Os combates já deixaram mais de 5.300 mortos desde abril do ano passado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Esta edição pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Fique bem.
Conheça os artistas que protestam através de sua obra na série Arte na Rua, hoje, 11h30 da noite.